Agora iremos ver, né? Plano cartesiano é a distância entre dois pontos, né? É um assunto bem tranquilo, ele é bem fácil, requer mais atenção. Nada de diferente que não tenham visto anteriormente, ele, no caso, vai ser trabalhado, né, com o teorema de Pitágoras. Vamos dar início. Como sabemos, o plano cartesiano é um sistema de localização de pontos usado em diversos contextos, como elaboração de gráficos, planejamento de construções, plantas arquitetônicas, base para serviço de GPS, entre outros, né? Existem vários outros itens, né, que o plano cartesiano ele é necessário no nosso cotidiano. O plano cartesiano é determinado por duas retas perpendiculares, ou seja, sendo eles, né, que também é conhecido como eixos cartesianos, que é o eixo horizontal, né, que também chama de eixo das abscissas, que é o eixo X, ou seja, é a seta deitada, tá bom? E o vertical é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, que é a seta em pé, ok? E os eixos dividem o plano em quatro regiões denominadas quadrantes. Ou seja, o primeiro quadrante, que é referente ao eixo X e Y, ambos são positivos, tá? O segundo quadrante refere-se também ao eixo X e Y, sendo que a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. O quadrante 3, né, no caso, o terceiro quadrante, ambos os eixos serão negativos. E o quarto quadrante, o eixo X, a abscissa, será positiva, e o eixo Y, a ordenada, será negativa. Lembrando que o plano cartesiano, ela sempre vai fazer movimentação sentido anti-horário, tá bom? Formando assim um ângulo, né, de 360 graus. Gente, o ponto de plano cartesiano pode ser indicado por dois números, chamado de coordenadas, tá? Pode ser uma coordenada qualquer apresentada, né, durante o processo, né, para trabalhar com o plano cartesiano. No caso, o plano cartesiano, ele está apresentando aqui abaixo o ponto P. Ele é indicado por 4 e menos 2, né? Isso significa que a abscissa, ou seja, o eixo X, a coordenada X, que é a reta deitada, tá? No ponto P, é 4. E a ordenada, que é a coordenada, ou seja, o eixo Y, que é a setinha em pé, né? Isso ela é menos 2. Você vê que faz a junção, né? A conexão entre essas duas coordenadas, 4 e menos 2, e encontrando assim o ponto P, tá? Só para lembrar como é que se encontra, né, as coordenadas no plano cartesiano. Lembrando que os pares ordenados, o primeiro sempre será x, né, e o segundo será quem? Y. Cuidado, porque sempre acontece, né, de se atrapalharem, se confundirem e colocar o y primeiro e o x depois. Então, a questão ficará exatamente errada, ok? Vamos dar continuidade agora. Agora iremos entrar agora, gente, na distância entre dois pontos, ok? A distância entre dois pontos, A e B, no plano cartesiano, estão vendo aqui? Pronto. É a medida de segmento que liga esses dois pontos. Para calcular essa distância, utilizaremos uma fórmula específica. Observe que temos aqui nesse plano cartesiano, entre os eixos, né? Aí, no caso, foi dado um ponto qualquer, né, as coordenadas de A, que será XA e YA, e as coordenadas de B, que é conhecida como XB e YB, ok? Então, ou seja, a distância de A, no caso de XA a XB, será uma subtração, tá? Ou seja, XB menos XA, tá? Subtrair o maior pelo menor. Vai haver momentos que a ordem não vai interferir, tá? E vai ter que ser o XA menos XB, tá? Com o tempo vocês vão entender. Temos aqui a subtração de YB menos YA. Então, a explicação do XB menos XA, ou vice-versa, também serve para Y, tá bom? Observe que quando fez essa junção da distância entre A e B, formou aqui um triângulo retângulo, não é isso? Ou seja, um ângulo de 90 graus. Quando formos trabalhar, né, em um conteúdo com a distância entre dois pontos, utilizaremos a fórmula de teorema de Pitágoras, ok? Essa fórmula de teorema de Pitágoras, dados os pontos A, XA, XB, né, isso, XB e YB, é possível construir o triângulo retângulo, cuja hipotenusa
seja exatamente o segmento AB. Lembrando que aqui, gente, é YB, tá? Mas considere esse errinhozinho aqui. Pronto. Como é que podemos trabalhar o teorema de Pitágoras? Nesse caso particular, lembrando que aqui xb menos xa é um cateto. Podemos dizer que é um cateto B, dependendo do que é da localização, né? Do ângulo, mas a gente não está trabalhando com ângulo, mas estamos trabalhando com as medidas externas. E o cateto C, ou seja, inverso, ou seja, paralelo, né? Lado oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa, ou seja, o lado maior. Aqui temos a fórmula de Pitágoras. Lembrando que a fórmula, ela também pode ser trabalhada da seguinte forma: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, não é isso? Podemos trabalhar com o inverso da potência. Então, ficará a igual a raiz de b ao quadrado mais c ao quadrado. Também pode ser feita dessa forma, como está sendo apresentada aqui. Ou seja, a distância de AB é igual a raiz de xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Ou distância AB entre parênteses ao quadrado igual xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. De qualquer forma, vai ter que trabalhar com o inverso da potência no final, ok? Note que no triângulo representado no plano cartesiano retângulo possui catetos medindo, né? Vou ter aqui xb menos xa, yb menos ya. Além disso, a sua hipotenusa é o segmento de AB, que a medida é dada pela distância entre os dois pontos, ou seja, distância de DAA, tá? Então, dessa forma que vocês vão representar durante a resolução. Então, para calcular a distância do ponto A até o ponto B, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, como foi abordado anteriormente, a fórmula da distância entre os dois pontos. Porque, nesse caso, a gente vai encontrar a distância de AB, que seria o quê? Em relação à sua hipotenusa. Vamos aqui ver alguns exemplozinhos. Espero, né, que dê para alcançar o entendimento, tá bom? Temos aqui, para calcular a distância entre dois pontos, basta conhecermos as coordenadas de cada um dos pontos e substituir na fórmula. Exemplo 1. Calcule a distância entre o ponto A, 3 e 5, e B, 6 e 1, substituindo os valores das coordenadas na fórmula. Lembrando, ó, XA, XB, YA, YB, ok? Então, eu fui lá e substituí. Fiz a ligação de A. Quem é A, né? 3. Então, vai ser A conectada a 5, não é isso? 3A, 5. 6 e 1. Então, fiz a conexão. Então, nesse caso, gente, quando fazemos essa conexão, temos XB menos XA e YB menos YA. Aí, quando formos fazer essa conexão, a gente vai subtrair. Eu vou ter que fazer o quê? Vai ser XB menos XA, então vai ser 6 menos 1. Opa, desculpa, 6 menos 3, né? E vai ficar o quê? 3, que vai dar 3. Farei também 5 menos 1, que vai dar 4. Observe aqui dentro. Observe pela ordem, tá? Porque quando ele está dentro do parêntese, já sabemos que base negativa com expoente par, o resultado será positivo, ok? Então, o que foi que eu fiz? Quem é XB? 3. Ou 6, eu botei no caso aqui 6 para facilitar, tá? 3 menos 6 ao quadrado, mais 5 menos 1, né, que é o YB menos YA, que ficará menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, ou seja, a base negativa com expoente par, o resultado será positivo. Mais 4 ao quadrado, 16. Ao somá-los, 25. A raiz quadrada de 25? Sim. Encontrando a distância, ou seja, a distância de A a B será 5, ok? Temos um exemplo 2, bem parecido com o anterior, tá? Mas as coordenadas são distintas. Nesse caso aqui, eu tenho a coordenada A, B e C. Os pontos indicados na figura abaixo representam diferentes pontos da cidade de Diadema. Para chegarmos ao ponto 2, no caso ponto C, 2 e 3, saindo do ponto A, que é menos 1, menos 3 e menos 1, precisamos passar pelo ponto B. Para melhorar o trânsito da cidade, estão pretendendo construir uma pista que vai no ponto A até o ponto C. Considerando que cada comprimento do lado do quadradinho da malha mede 1 quilômetro,
qual a distância do trecho AC, ou seja, do segmento AC. Então, nesse caso aqui, eu tenho a medida A menos 3 e menos 1, né? Que eu tenho aqui o X e o Y. Eu tenho a medida C, que é 2 e 3, tá? Ligação aqui de 2 e 3, para poder encontrá-lo. E já que eu preciso fazer uma formação de um triângulo retângulo e encontrar o ponto B, vai ser bem tranquilo, né? Se aqui o A finalizou em menos 1 e o C em 2, é só dar um segmento, né? Fazer o encontro entre menos 1 e 2, que será o coordenada B. Ou seja, 2 e menos 1 será B. Bem tranquila essa parte. Em seguida, vamos contar quantas unidades temos de segmento de AB. Já que ela está dizendo aqui que é 1 quilômetro cada um, ou seja, que é como se fosse 1 quilômetro, né? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5 quilômetros. 1, 2, 3, 4. 4 quilômetros. Eu preciso encontrar a minha distância, que seria a minha hipotenusa, que eu vou chamar de x. Ou seja, aplicaremos Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, será a distância de AC ao quadrado, né? Igual a AB ao quadrado, BC ao quadrado. Vamos ver aqui. Quem é a minha hipotenusa? Quem é A? É x. X ao quadrado. Quem é B? Então, tanto faz. Pode ser 5 ou 4 ou 4. A ordem não vai interferir, porque o resultado será o mesmo. Então, fica 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, ou vice-versa, ficando 16 mais 25, tá? Ao somá-los, teremos 41. Ou seja, raiz quadrada de 41. Se a questão pedir, né, que encontre o valor aproximado, então, a raiz de 41 aproximadamente será 6,4, ou seja, sendo a resposta 6,4 quilômetros. Ok, gente? Vamos continuar. Temos aqui outro exemplo. A distância de um ponto à origem é dada por. Digamos que eu te dou essa imagem desse plano cartesiano e dou o ponto P, ou seja, o eixo da abscissa é 7 e da ordenada é menos 2, ou seja, x e y, né? Ao eu fazer o encontro desses pontos e puxar uma reta, eu terei um triângulo retângulo, tá? De distância. Ou seja, um terá, no caso, terei um dos catetos será menos 1, né? E o outro cateto será 7. Eu não tenho uma hipotenusa, que é o ponto P, então eu vou fazer o quê? 7 menos 2. Então, a distância de P a O é igual a 7 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Base negativa elevada ao quadrado será positivo. Ou seja, 7 ao quadrado é 49, né? E 4 ao quadrado, ou 2 ao quadrado, desculpa, será 4. Ao somá-los dará 53. Que será o quê? No caso, quando fizermos, ficaria o quê? A ao quadrado, não é isso que seria a hipotenusa? Então, ele vai se tornar uma raiz de 54. Ou 53. 53, ele é um número primo, tá? Então, nesse caso, ou a resposta seria, dependendo da questão, raiz de 53, conservaria dessa forma, ou teria que encontrar, né, sua raiz aproximada, ou seja, sua resposta aproximada. Exemplo seguinte. Temos outro exemplo bem parecidíssimo com o anterior. Agora, a diferença é que temos dois pontos. Ponto P, que é 7 menos 2, e agora foi dado o ponto Q, que é menos 3 e 4, tá? Onde teremos que fazer, né, a subtração, né, de xb menos xa mais yb menos ya, ambos elevado ao quadrado, porque se trata de catetos, tá bom? Eu tenho aqui, então, vou fazer 7 menos da fórmula, menos o menos 3, que ele já está negativo, ou seja, menos com menos, mais. Então, 7 mais 3, não é isso? Ao quadrado será 10 ao quadrado. Temos agora o menos 2, menos da fórmula, 4 ao quadrado. Ou seja, menos 2 com menos 4, devo 2, devo 4. Quanto eu devo no total? Menos 6. Base negativa, com expoente par, resultará em positivo. Ficando assim 36. Ou seja, a raiz quadrada de 36. Como foi dito, ou a resposta, dependendo da questão, ou a resposta ficará como um formato da raiz, mas nesse caso aqui ela pode ser, fazer uma decomposição, ou seja, decompor essa raiz, né? Então, eu fiz o quê? Uma MMC de 136. Encontrando 2, não é isso? 68, 2, 34,
2, 17, 17, 17, 1. Tá? Ou seja, temos uma raiz quadrada. Então, temos aqui o 2 três vezes. Então, teremos um 2 ao quadrado vezes 2 vezes 17. Ao tirarmos da raiz, teremos 2, raiz de 2 vezes 17, resultando em 2, raiz de 34. Ok? Se quisermos encontrar a resposta em aproximado, a forma de decompor esse MMC e depois pegar o resultado da aproximada e multiplicar com 2, eu acho bem mais tranquilo. Aí você pode encontrar a raiz aproximada e em seguida multiplicar por 2, assim encontrando a resposta. Exemplo seguinte. Bom, temos outro exemplo, tá bem facinho, ok? Então, vamos aqui, ó. No plano cartesiano, calcule a distância entre. Ele vai pedir para você que encontrar a distância entre A e B, C e D e A e C, ok? E ele foi apresentado, assim, as coordenadas de A, que é 2 e 4, de B é 5 e 5, de C é menos 1, menos 2, e de D é menos 4 e 2, tá? Ou seja, aqui. Ou seja, do A, né? 2 e 4 já foi localizada as suas coordenadas, encontrando o seu pontinho, tá? O B, 5 e 5, encontrando as coordenadas. C, também 2, né? E assim foi encontrado também sua coordenada do C. E em seguida, ou seja, 2 e menos 1. E em seguida, as coordenadas do D. Depois foi feita a junção dessas coordenadas, ou seja, encontrando as coordenadas, um triângulo retângulo, ou seja, para poder encontrarmos a distância de A e B, ok? Aí a pergunta, eu vou ter que contar, né, as unidades? Não, nesse caso aqui ele já lhe deu, tá, as medidas. Eu posso contar as unidades? Posso, ou posso usar a metodologia da subtração. Tá? Recapitulando, pode encontrar sim, tá? Contando as unidades, tá? E ou usar a metodologia da subtração, né? Das ordenadas x2 menos x1, ou seja, xb menos xa, e assim consecutivamente. Aí, no caso aqui, fiz a distância de A a C, tá? E depois a distância de C a D. Primeiro, vamos encontrar de A e B. O de A e B, o que foi realizado? x2 menos x1. Ou seja, x2 e menos x1, eu tenho aqui, ó. Ou então eu venho aqui, eu tenho A e B, tá? Que vai ser feito o quê? 5 menos 2, que já foi colocado aqui, resultando em 3, tá? E depois eu fiz o com os y, 5 menos 4, encontrando 1. Observe que ao contarmos a distância, ó, de A aqui, ó, temos, ó, 1, 2, 3, mesmo resultado. Em relação ao eixo y, ó, do B será só uma unidade, como foi apresentado aqui. Em seguida, aplicaremos, né, Pitágoras. Ou seja, eu quero saber a distância de AB. Ou seja, a distância de AB ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ficando assim, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Ao somá-los, teremos 10. Ou seja, o inverso da potência, raiz quadrada. Ficando assim que a distância de AB é igual a raiz de 10. Tá? Temos agora a distância de C e D. Temos aqui x2 menos x1 igual a menos 1 e menos 4, tá? Que será o quê? Menos com menos, mais. Ou seja, 4 menos 1, 3. Temos 2, menos 2, ou seja, menos com menos, mais 2 mais 2, 4. Em seguida, iremos fazer o quê? A distância de C e D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, onde a distância de A e B ao quadrado é igual a 9 mais 16, resultando em 25. Ou seja, aplicaremos o inverso da potência, que será a raiz de 25, onde encontraremos a distância de C a D igual a 5. Agora, vamos trabalhar, né, com a distância de A a C. Pronto, o mesmo procedimento será aplicado na resolução da distância de A a C. Faremos a mesma metodologia, ou seja, A tem 1, 2 e 4, e C menos 1 e menos 2. Onde faremos o quê? 2 menos 1, ou seja, menos com menos, mais 2 mais 1, 3.
onde voltaremos agora 4, menos menos 2. Menos com menos, mais 4 mais 2, 6. Encontrando assim os dois catetos. Agora vamos migrar, né, para encontrarmos a distância, que será ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 6 vezes 6, 36. Ao somá-los, teremos 45. Em seguida, aplicaremos o inverso da potência, encontrando assim, né, a raiz de 45. Acabei nem colocando, acabei fazendo direitinho, tá, gente? Por que fiz direto? Porque eu fiz o MMC de 45, tá? Que é a mesma coisa, ou seja, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5 é 45. Só fiz mudar isso aí, eu só fiz acelerar um pouquinho a explicação, tá? Ou seja, temos aqui 3 ao quadrado, que será automaticamente da raiz quadrada, porque o seu expoente é igual ao seu índice, isso só acontece quando forem iguais, ou seja, ou tirarmos da raiz, ficando preso aqui em 5, porque ele está elevado à primeira potência, ele não dá com o mesmo valor do índice, tá? Ficando assim, 3 raízes de 5, ok? Encontrando assim a resposta. Espero que tenha ajudado vocês no entendimento, ok? Estudem, assistam os vídeos, né? Para que ocorra melhor entendimento das explicações. Qualquer dúvida, é só perguntar. Beijos, bons estudos e tchau!